Então vamos lá, dando início a mais uma atividade aí do grupo de estudo do projeto de extensão do LAPS. Hoje, dia 27 de outubro, a gente vai contar aqui com a participação do Rafael Madalena. Acho que para quem ainda não o conhece, ele é nosso colega, servidor federal também, técnico administrativo em educação, formado em pedagogia, atuando há um bom tempo na Federal de Ouro Preto. Esse bom tempo, inclusive, vai ser o objeto da nossa conversa aqui hoje. Para quem também não conhece, o Rafael foi pró-reitor de assuntos estudantis da UFOP. Para quem teve a curiosidade de ler e manusear aquele livro comemorativo dos 25 anos do FONAPRACE, né, do Fórum Nacional de Pró-Reitores e Assuntos Estudantis, tem lá a menção ao Rafael, ele participa lá como anfitrião de um dos encontros, inclusive, com foto, e acho que a ideia um pouco hoje aqui, né, Rafael, é a gente conversar um pouco sobre esse período que antecede o PNAES. A gente tem muitos colegas e muitas colegas aqui que são profissionais de serviços diferentes, né, serviços de apoio aos estudantes em diferentes instituições, ou a parte de nós contratados, digamos assim, pós-reúne, pós-PNAES, né, chegamos já num contexto, acho que um pouco diferente, talvez, do que você vivenciou. Tem alguém aqui também, um pessoal fazendo pesquisa, assim, tentando entender e transformar essas informações aí em pesquisa acadêmica. E acho que a ideia hoje é um pouco isso, você compartilhar como foram esses momentos aí a publicação do PNAES. E aí acho que com toda essa experiência como pró-reitor, como técnico administrativo, né, a atuação no FONAPRACE. Então acho que é um pouco isso, a ideia é a gente conversar um pouco hoje. Eu já tinha deixado encomendado algumas perguntas com o Rafael para ajudar na fala, mas se alguém também tiver curiosidade e quiser ir fazendo algumas perguntas, acho que a gente pode ir usando o chat para começar e depois a gente vai abrindo para todo mundo comentar. Pode ser? Eu queria agradecer, Rafael, e já passo a palavra para você aí para a gente começar a atividade de hoje. Muito obrigado. Então, uma boa tarde, né, a todos e todas, né, agradeço aí ao Carlos pelo convite. Realmente, um pouco do que eu vou relatar aqui vai descrever um pouco dessa fala que o Carlos fez, né, da minha trajetória, desde que eu ingressei na UFOP, né, um desafio, né, porque são 26 anos, né, de trabalho nessa área. Então, assim, falar desses 26 anos é bastante, né, muito desafiador. Bom, como você mencionou, Carlos, ele me mandou também um roteiro e tal. Eu fiz, assim, um slide mais básico mesmo para eu não me perder, para me orientar, falando um pouco da minha trajetória na formação, né, acadêmica, e depois meu ingresso na universidade, minha trajetória acadêmica, profissional, né, e o ingresso na universidade e os momentos que eu vivenciei. Já na universidade, o meu contato com o FONAPRACE, em que eu me envolvi, etc. e tal. E um pouco da experiência mesmo, que foi para mim, pedagogo, né? Com praticamente, digamos assim, 10 anos de formação, ir para uma universidade assumir um papel, um cargo que não era um cargo assim, do nome pedagogo, né, mas técnico em assuntos educacionais, mas que naquela época a gente tinha que ter a formação em pedagogia. Eu vou explicar isso depois, né? Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação. E como eu não vejo aí a tela, eu vou procurar ser o mais objetivo para deixar até mesmo a gente ter mais espaço para ser um diálogo, uma roda de conversa, né? Porque tem muitas questões que, como o Carlos disse, é fruto de investigação e que nem eu mesmo, que eu possa ter assim, algumas
ideias, suposições, hipóteses, né? Mas eu não tenho uma certeza precisa, né? O Carlos conhece a Fafá, que foi assistente social na UFO, né? A Fafá, que, apesar de eu ser licenciado também em História, mas a Fafá é que é o arquivo documental do Fonaprace, né? Eu tenho muita coisa, mas sou mais displicente um pouco com isso. Mas vamos lá, eu fico muito na cabeça mesmo. Eu vou só compartilhar aqui a tela, aí vocês me falam depois se vai estar tudo ok, né? E se houver alguma coisa, como eu não vou ver aqui a tela, Carlos, você me interrompe aí, tá? Pode deixar. O que for preciso, tá bom? Tranquilo. Ok, tudo bem aí? Sim. Pronto. Bom, então o tema, né, que o Carlos me apresentou, propôs, foi o apoio pedagógico antes do Plano Nacional de Assistência Estudantil PNAES. Uma atividade de relato de experiência, né? Meu nome, como ele já falou, né? O meu cargo é de técnico em assuntos educacionais na Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis da Federal de Ouro Preto, né? Bom, a minha trajetória na educação, eu tive uma formação acadêmica, fiz um curso de pedagogia, né? Na Unesp, no campus de Araraquara, aí do interior de São Paulo, né? Eu sou de Araraquara, né? Nascido em Araraquara, e que foi de 1981 a 1986, quando eu me formei, né? É importante a gente destacar, eu gosto de destacar esse momento, é um momento político muito importante no país, né? Porque da década de 80 eu vim de movimento estudantil secundarista, então participei das diretas já e tal, então é um momento de abertura política do país com o fim do regime militar, né? Então eu vou para a universidade justamente num momento desse de abertura, mas ainda uma universidade ainda muito carregada dos requisitos do período militar, né? Então, em termos de conteúdo e tudo mais. Eu me formei em 1986 e eu tive a sorte de, logo na sequência, em 1987, começar a minha carreira profissional aqui no Museu da Inconfidência em Ouro Preto. E, concomitante a isso, eu fiz a licenciatura em História aqui na UFOP, né? No campus de Mariana. Tem o curso de História e Letras, né? Hoje tem Pedagogia e tal, mas na época era História e Letras. Minha carreira profissional, como eu disse, eu comecei no Museu da Inconfidência, num setor chamado setor educativo, onde a gente trabalhava com a história de Ouro Preto e Mariana, com crianças de terceira e quarta série, através da arte e educação. Então, por isso meu interesse também depois de ir para a licenciatura em História, né? Eu fiz em Belo Horizonte, quando eu ingressei na UFOP, uma capacitação em psicopedagogia, e aí, Carlos, eu achei muito interessante, porque eu me lembrei disso, fazendo esse levantamento da formação, né? Eu lembrei disso e me veio a lembrança. Por que eu fui fazer esse psicopedagogia quando eu ingressei na UFOP? Acho que foi em 96 que eu fiz essa capacitação no Instituto de Educação aí em Belo Horizonte. Justamente porque ao trabalho de apoio que a gente estava constituindo já tinha uma marca aí de um apoio pedagógico, né? Mas ainda muito incipiente. E depois, em 2008, eu fiz uma especialização em teoria e pesquisa em educação, concluí em 2008, também aqui no Departamento de Educação da UFOP, né? Não fiz mestrado nem doutorado, né? Minha trajetória naquela época era um pouco diferente de hoje, né? Quando eu terminei pedagogia, a questão de ir para uma pós-graduação em estrito sensu era uma realidade muito distante da gente, né? Então, não fiz. Enfim, a carreira profissional, como eu falei, eu comecei em Ouro Preto, no Museu de Confidência, e no magistério de segundo grau, né?
onde eu atuei também de 1988 até 1994, em escola de magistério de segundo grau, magistério de formação de professores de primeira a quarta, uma das habilitações que eu tinha na pedagogia. Atuei de 88 a 94 na formação de professores de primeira a quarta série em Ouro Preto, em 2 escolas, uma mais periférica e uma escola mais central, né? Também, nesses anos de magistério, atuei como orientador educacional em algumas escolas e também como supervisor pedagógico, né, em escola da prefeitura e também do estado, aí pegando de primeira a 8ª série, né? Bom, e o meu ingresso na UFOP, ele acontece em 1995, tá? Eu entro em exercício na UFOP no dia 3 de janeiro de 1995, né? E no cargo de técnico em assuntos educacionais. Como eu falei anteriormente, este cargo, hoje, ele é aberto, né, nós sabemos, tanto a pedagogo como a qualquer licenciatura. A pessoa pode ter uma licenciatura e concursar nesse cargo, né? Na minha época, a exigência do concurso era que desse cargo é que a pessoa tinha que ser pedagogo e mais específico ainda no meu caso, pedagogo com especialização em orientação educacional, né? Foi aí que eu ingressei nesse cargo. A minha lotação, já desde o início de 95, eu já fui nomeado com o intuito de ser lotado numa recém-coordenadoria que havia sido criada em 1993, que era a Coordenadoria de Assuntos Comunitários, tá? Coordenadoria de Assuntos Comunitários. Eu vou dividir assim, essa trajetória minha aqui na UFOP em 2 momentos, né? Eu tenho um momento antes da gestão da assistência estudantil, que o Carlos colocou, que eu ocupei a função inicialmente de coordenador de assuntos comunitários e depois pró-reitor, com a transformação dessa área em pró-reitoria. Então, antes da gestão na assistência estudantil, que foi de quando eu entrei, em 1995, a 2004. E o período pós-gestão, né? Que foi quando eu deixei a gestão, né? Que eu comecei na gestão da assistência em 2005 e foi até 2017, né? 2017 saí da gestão, mas continuei na praça, na pró-reitoria, né? Nessa área que eu já atuava, tá? Então, eu queria destacar algumas questões que eu acho, então, importante nesse momento, né? Quando eu ingressei na UFOP em 1995, nós não podemos eu não posso deixar de lembrar o momento político que nós começávamos a viver, né? Porque esse momento político tem tudo a ver também com o Fonaprace, né? O que acontece? Em janeiro de 1995, eu entrei em exercício no dia 3 e entrei praticamente junto com o novo presidente da República, o Fernando Henrique Cardoso, o FHC, né? Então, a gente não pode deixar de lembrar esse momento político. Por quê? Porque o período do governo do Fernando Henrique Cardoso foi um período também muito duro para nós, na universidade, né? Se nós foi assim um momento de grande sucateamento das instituições, né? Eu diria que não é um momento, eu já disse em outros momentos que eu imaginei que eu nunca ia sentir saudade do momento Fernando Henrique Cardoso em comparação com o que nós estamos vivendo hoje, né? Mas também foi um momento difícil, né? Que havia um ataque muito grande às instituições. Bem, lembrar também que quando eu ingressei no UFOP em 95, o Fonaprace já havia sido criado, né? Porque o Fonaprace é criado aqui em Belo Horizonte em 1987 e instalado em Manaus do mesmo ano,
né? Então, o Fonaprace já vinha realizando alguns trabalhos, né? Já desde 1985, pró-reitores e gestores dessa área de assistência nas universidades já vinham se reunindo, né, para discutir a questão da assistência estudantil nas universidades. Então, é importante a gente destacar isso também, porque eu não participei da criação do Fonaprace, né? Eu entrei, o Fonaprace já existia, né? E esse primeiro momento meu aí, de 1995 a 2004, a minha participação no Fonaprace, ela não é, assim, muito grande, porque, como eu estou falando, nós vivemos um momento difícil, né? De restrição orçamentária com o Fernando Henrique Cardoso. Então, minha participação no Fonaprace se dava muitas vezes quando tinha alguma reunião em Belo Horizonte, na UFMG, ou reuniões na FUMP. Mas, no caso, a nossa coordenadora na época, que era a Nina, Maria de Socorro, uma assistente social, é que participava mais, mas mesmo assim nem ela ia muito nessas reuniões nacionais, porque era uma questão orçamentária complicada, que vivia-se no momento. E nós não tínhamos, né, o que nós temos agora, a internet, as mídias, para estar fazendo isso que nós estamos fazendo, reunindo pessoas de vários lugares, né? Então, naquela época era presencial, ou então depois o fórum mandava o relatório via fax para as reitorias, e aí as reitorias repassavam para as áreas competentes, né? Então, a minha atuação, e começo a participar mais das reuniões de regionais e de regional e de nacional, mesmo no período que eu fiquei ali na gestão, né, da assistência estudantil, né? Então, é importante a gente destacar isso, porque é um momento político muito particular, esse também que vai refletir no nosso trabalho, na minha experiência de atividade de trabalho, né? Vai refletir esse momento político para nós também, né? Eu fui, na verdade, em 95, foram nomeados em dezembro de 94, não só aqui ao FOP, mas a maioria das universidades nomearam, assim, muitos servidores que podiam ser nomeados, aproveitavam vagas de concurso e tudo mais. Por quê? Porque havia um temor que se concretizou realmente, né? De que Fernando Henrique ia parar todas as nomeações nas universidades, e foi de fato o que ocorreu, né? Houve também uma parada, quem entrou até ali, que nem eu entrei, e depois nós ficamos 10 anos sem renovação de quadro de pessoal. Então, quem entrou, quem não entrou vai entrar depois praticamente na recomposição aí com o Reúne, né? Lá para 2008, por aí, que começa a ter uma recomposição de quadro de pessoal. Enfim, então, ele realmente para os concursos e procede uma série de reformas, demissões incentivadas, licenças incentivadas, e com isso, né, não menos diferente do que vem acontecendo agora, né? A gente, todo mundo com muito medo. Quem na época já tinha também seu tempo para aposentar, foi aposentando, foi saindo, e foi um momento também que saiu muita gente do quadro e etc. Então, essa minha experiência profissional, né? Ela é marcada muito também por esse momento, né? Dessa dificuldade que nós vivemos na era FHC, né? Foram aí 8 anos de governo, né? Bom, ao ingressar, né, a coordenadoria de assuntos comunitários, ela era vinculada na UFOP à administração, à Pró-Reitoria de Administração. Hoje falava Pró-Reitoria de Administração, na época era Diretoria de Administração. E também, em todas as universidades, havia uma diversificação muito grande de vinculação dessas áreas de assistência,
né? Nem todas já tinham ali uma pró-reitoria específica de assistência estudantil, algumas já tinham, a UFMG já tinha uma coordenadoria de assuntos comunitários, mas a parte toda de assistência era mais feita pela Fundação Mendes Pimentel. Então, você tinha aí, se eu não me engano, Viçosa, acho que já era, não era uma pró-reitoria, era uma diretoria, mas assim, muitas vinculadas à graduação, outras vinculadas à extensão, né? Outras vinculadas à administração, como a nossa, né? Outras vinculadas a uma área de saúde, né? Então, era muito diversificado a vinculação organizacional das áreas de assistência estudantil. Uma era, às vezes, uma área dentro de um setor, né? Uma assistência à comunidade universitária, que era o termo mais utilizado, que se falava muito. Então, assim, a vinculação também, ela era muito variada, né? Depois, lá, com o Reúne, e especificamente ainda mais o Pinais, que o Fonaprace começa a fazer todo um movimento, né, de estimular que as instituições criassem suas pró-reitorias específicas, pró-reitorias de assuntos comunitários, estudantis, comunitários estudantis, pró-reitorias de assistência estudantil, e etc. Né? E foi assim que foram sendo criadas. Eu acredito que hoje acho que a maioria deve ter uma área específica, né, vinculada aí à gestão superior, né, compondo os órgãos, né, colegiados da instituição, como nós passamos a compor depois, quando pró-reitoria, né? Então, era isso. E a Coordenadoria de Assuntos Comunitários, a CAC, ela tinha uma divisão vinculada a ela, nós tinha o restaurante universitário, a área de saúde, que a UFOP tem até hoje um centro de saúde, um centro de saúde que funciona no campus aqui de Ouro Preto, e na área de assistência haviam dois serviços, o serviço de apoio estudante e o serviço de apoio ao trabalhador. Eu fiquei vinculado ao serviço de apoio estudante, né? Fui lotado nesse serviço, tá? Então, quando eu cheguei, o quadro de profissionais não era um quadro muito grande. Nesse serviço estava eu, uma assistente social, que havia sido nomeada também, e uma psicóloga, Maria, do Socorro, que hoje está no Rio de Janeiro, na Rural, ela era do Carioca, ela era do Rio. E aí, nós... eu fiquei lotado nessa área, e a coordenadora, que era uma outra assistente social, e a área de saúde, que tinha os profissionais da área de saúde, mas não tinha nenhum serviço, por exemplo, de psicologia no centro de saúde, né? E a Maria não era uma psicóloga que veio para atuar na parte clínica, então nós não tínhamos isso na UFOP. E o restaurante universitário, né? Eu me lembro muito que havia uma luta muito grande, porque o restaurante universitário vinha passando por grandes dificuldades orçamentárias em nível nacional, havia uma restrição muito grande, e com quadros adoecidos, né? Muitos afastados do restaurante universitário por adoecimento profissional, equipamentos obsoletos, etc, etc, etc. Então, o restaurante universitário era um equipamento assim que demandava muito da coordenação, né? E veio também demandar muito depois de mim, lá no futuro, quando pró-reitor, né? Quando eu assumi, eu tinha muito medo por causa do restaurante universitário, mas assim... E a área de saúde, um pouco antes de eu entrar, havia sido feito um convênio também interinstitucional entre a UFOP, a Prefeitura e o SUS. Então, ela tinha um atendimento universal, atendendo também a comunidade universitária, mas com médicos também da Prefeitura. Por quê? Porque já havia toda essa restrição começou a ter restrição para concurso, para médico e tal. Então, a saída foi criar
essa área aí. E quando eu, então, cheguei, né, no Serviço de Apoio Estudante, haviam programas básicos, né, que era a Bolsa Alimentação, que já existia, né, a Bolsa Trabalho, a moradia estudantil, né, que na UFOP era bem tradicional, a moradia estudantil, ela, digamos assim, ela é mais antiga do que a UFOP, né, porque ela surge com as duas tradicionais escolas da universidade, a Escola de Minas e a Escola de Farmácia mais antiga, né, que é a Escola de Minas, mas já havia toda aquela moradia estudantil no centro histórico, né, das repúblicas conhecidas, repúblicas federais. Quem já teve a oportunidade de passear aqui em Ouro Preto, talvez já tenha visto plaquinhas em algumas casas falando propriedade da Escola de Minas, né? Mas não vou entrar nesse detalhe, porque essa é uma outra história à parte, né? Que é muito rica e muito grande também. Enfim, então, e na área de saúde, programas aí voltados para prevenção e conscientização da comunidade em saúde, né? Eu pus lá em cima, e assim, quem conhece aquele livro, um livro que foi publicado dos 10 anos de Fonaprace, que chama 10 Encontros, né? E tiver a oportunidade, eu mandei até... Eu tenho esse livro guardado na Pró-Reitoria, e eu, há anos atrás, consegui escanear esse livro todo, porque eu acho que era um documento muito importante, né? Eu até compartilhei esse documento com o Carlos, com a Michele, com a Fafá. Acho que é um documento que a gente tem que pedir aí, Carlos, a gestão do Fonaprace, a coordenação nacional, para talvez deixar naquela página do Fonaprace, apesar que parece que ela não está atualizada, mas assim, ou no hall desses documentos da Andifes, porque eu acho que é um livro muito importante. Eu não muito tempo não via, eu, né, fui reler esse livro até em função dessa demanda que o Carlos trouxe da gente investigar um pouco esse surgimento do apoio pedagógico e tudo. E aí esse livro é importante porque ele relata desde lá do primeiro encontro em Florianópolis, né? Então, em 85, né? Então, com vários documentos, e você vai vendo ali, né, pelo livro, que a preocupação grande, né, já desde 85, de você ter um recurso orçamentário específico para assistência estudantil. A questão do restaurante aparece muito marcado, por causa da questão que todas elas traziam a dificuldade que os restaurantes estavam vivendo em termos orçamentários, de equipamento, de pessoal, e etc. E a questão também da moradia estudantil, aquelas que possuíam moradia e que a moradia estava mais passando também, precisariam passar por reformas, etc. E vários documentos de gestão junto ao MEC. E esse livro, o primeiro encontro lá em 85, é até antes da Andifes, né? Antes da Andifes existir. A vinculação que existia aí dos reitores era chamava do CRUB, né? É o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, né? Então, o embrião, digamos assim, do Fonaprace, lá em 85, quando esses gestores tomaram aí a liberdade de começar a se reunir para discutir, né, os problemas que estavam vivenciando, ele é muito importante para quem chega, né, e vem atuar nessas áreas de assuntos comunitários, né, ou de assistência estudantil. E para quem está começando, é importante esse conhecimento histórico, como o Carlos mencionou, tem lá publicado lá na página do Fonaprace a revista dos 20 anos, depois a revista dos 25 anos, que foi mais completa, né? É um acervo histórico importantíssimo, né? Porque relata uma história, né? E principalmente quem chega, saber uma construção que teve. Então, como em 1985 já começa a ter essas discussões,
E quando eu cheguei ao trabalho, e agora, à luz e agora refletindo, né, sobre isso, eu vi que o trabalho, a coordenadoria de assuntos comunitários, ela já ia se estruturando mais ou menos no viés daquelas discussões que já vinham ocorrendo desde 85, né? Vamos assim, no embrião do Fonaprace, apesar de que a Nina ela assume a coordenadoria, essa coordenadoria criada em 93, ela assume a coordenadoria porque ela era assistente social no Centro de Saúde da UFOP, né, no Centro de Saúde da UFOP, mas já possuía tal bolsa alimentação na universidade, que é bem antiga, né? E também na revista, nesse livro, 10 Encontros, tem passagens dele que faz menção a programas de bolsa, inclusive de bolsa trabalho, né? Que depois é abolida completamente. Bem, eu pus essa observação, até tem a ver um pouco isso com a bolsa trabalho. Para eu não esquecer, visão de uma assistência compensatória. Quando eu cheguei, então havia, a UFOP não havia isso não, mas muitas universidades possuíam o aluno assistido, ele tinha que prestar uma contrapartida para a universidade. Em algum trabalho, em algum setor administrativo, ou mesmo no restaurante universitário, auxiliando, tá? Havia essa concepção, né? Que mais futuramente vai ser muito discutida no Fonaprace e rebatida, né? E havia essa concepção que o aluno assistido ele tinha que dar uma compensação daquela assistência. A UFOP tinha, no restaurante universitário, assim, o aluno que podia ajudar servindo as refeições na hora do almoço e do jantar, e em troca ele recebia as refeições para almoço e jantar, tá? Então, ele não era para aquele aluno que não tinha conseguido passar ali no crivo da avaliação socioeconômica, né? Por razões diversas, e ele ajudava no restaurante e recebia alimentação em troca, né? E também havia, em algumas instituições, o apoio, né? Esse apoio, né? Também no livro do Fonaprace, a gente vai ver se falar muito em promoção e apoio do aluno carente, entre aspas, né? Porque quando eu entrei usava-se muito essa expressão aluno carente, na instituição como um todo. E aos poucos também foi uma coisa que esse conceito de aluno carente, através aí dos trabalhos do Fonaprace, maior participação das equipes e tudo, foi se mudando esse conceito aluno carente, né? E passou a se adotar aluno em vulnerabilidade socioeconômica ou hipossuficiência, né? O aluno de baixa renda, expressões dessa natureza. Mas quando eu ingressei, havia muito uso, era comum a gente mesmo, eu usava, aluno carente. Era uma coisa, e você vai ver nos documentos nesse livro 10 Encontros, aparece essa expressão aluno carente, né? Estudante carente e tal. Então, era comum, né? Como pessoa, hoje a gente fala pessoa com deficiência, na verdade, no passado a gente fala portador de deficiência, né? E depois esse conceito veio sendo mudado e hoje a gente fala pessoa com deficiência, né? Porque todos nós temos algum tipo de deficiência também, né? Então, é importante isso, né? Então, esse apoio ele estava muito como um auxílio material, né? Uma bolsa alimentação, essa bolsa de trabalho remunerada, né? Não se, assim, era um apoio mais material. Havia universidades, a UFOP não tinha isso, que dava auxílio também de equipamento. Tinha universidade que tinha curso de odontologia, a gente sabe que é muito caro para o aluno comprar
alguns instrumentos e tal. Então, a universidade tinha essa política de empréstimo, livros também, né, materiais de estudo. Então, tinha a universidade que tinha isso. A UFOP não tinha, não, tá? E há essa concepção da assistência estudantil não paternalista. Né? Não paternalista. Por quê? Também presente isso no livro dos 10 encontros. Né? O aluno assistido, de certa forma, ele tinha que mostrar, né, pelo menos um bom desempenho acadêmico. Né? Você não vai dar um benefício para ele sem cobrar nada. Então, havia uma contrapartida, né, de que ele tivesse um rendimento acadêmico satisfatório, né? Satisfatório. E cada instituição tinha uma política específica em relação a isto, tá? Em relação a isso. Mas, em 95, quando eu, então, cheguei, também, Carlos, eu pensando nessas questões que você levantou, havia, sim, já ali um embrião de um apoio pedagógico, digamos assim, tá? Um certo embrião ali de um apoio pedagógico. Porque uma certa feita, a Nina, coordenadora, me levou para conhecer um profissional que trabalhava na FUNP e que era pedagogo e que estava trabalhando justamente com um aluno com baixo rendimento na área pedagógica, né? E ele trabalhava de forma alternativa também de atendimento individualizado, tá? E aí eu comecei, a partir daí é que vem também para mim, em 96, a ideia de fazer essa capacitação em psicopedagogia, por quê? Na nossa formação de pedagogo, a gente tem a formação para os graus de ensino fundamental e médio, né? E a minha formação, um período mais de formação do especialista em educação e etc. E nenhum de nós era eu nunca imaginava que eu ia chegar a exercer essa função na universidade, num cargo, não? Então, eu e a Maria, psicóloga, acabamos fazendo essa capacitação em Belo Horizonte, de apoio pedagógico, justamente para tentarmos estruturar alguma coisa nesse atendimento e nesse acompanhamento acadêmico. Por quê? Como eu falo lá no livro dos 10 encontros, também fala da questão do aproveitamento acadêmico, do aluno assistido, e esse aluno que recebia a bolsa alimentação e a bolsa trabalho, a gente tinha que apurar também semestralmente o rendimento dele. E aquele que estava tendo um baixo rendimento, a gente convocava para participar para uma entrevista, para um diálogo, uma conversa, para tentar investigar, né, levantar o que pudesse estar acontecendo com esse aluno. Tá? Então, assim, eu não sei dizer se posso dizer assim que é um apoio pedagógico, porque não era assim, vamos dizer assim, em termos de conteúdo, mas havia já uma preocupação e com esse aluno que estava tendo, que era assistido e vinha tendo um baixo rendimento, e porque também as gestões superiores da universidade ficavam cobrando muito isso da gente, sabe? Cobravam muito. A área que a gente era vinculada, a administração, o diretor, cobrava muito, e havia muita essa crítica, mas dá bolsa para esses alunos todos, né? Isso, ainda mais no momento que nós vivemos, Fernando Henrique, de restrição orçamentária, e que o gasto e o custo de restaurante universitário era altíssimo, né? Então, dando bolsa para esses alunos comer de graça, e eles nem aproveitamento têm, ou eles estão ficando reprovados, ou eles estão evadindo, né? Então, tudo isso era alvo de muita crítica, né? E o Fonaprace, já nesse embrião, ele pontuava muito isso, a importância desse acompanhamento acadêmico do aluno assistido, né? Então, isso é muito presente.
A bolsa, e uma outra coisa que a coordenadora me colocou nas minhas mãos para eu fazer um estudo e rever, foi a própria Bolsa Trabalho. Sabe, a própria Bolsa Trabalho foi uma coisa que ela me pediu para eu rever. Por quê? A Bolsa Trabalho no UFOP, o aluno também tinha que ser vulnerável, né, economicamente, e os setores podiam solicitar a Bolsa Trabalho, tinha que apresentar. Na época nem era um projeto, não, apresentava uma coisa escrita, assim, solicitando a coordenação e tal. E aí eu fui fazer uma visita a todos os locais onde tinha esses bolsistas, entrevistando quem era o orientador ou que acompanhava esse bolsista, tá? E nisso eu identifiquei, levei para a nossa coordenadora, falou, olha, tem alguma coisa errada aí, porque eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, porque essa bolsa de trabalho está acabando virando um trabalho, uma mão de obra barata. Porque tem setor, tem lugar, que o aluno, sim, ele está fazendo um trabalho que vai trazer uma contribuição para a sua formação acadêmica, vai ser importante, às vezes numa biblioteca. Nós tínhamos aqui, na época, um curso de alfabetização de servidores, que era coordenado por uma pedagoga que ficava na administração, né? Que nós tínhamos muitos servidores, principalmente aqueles quadros de obra e também do restaurante, que tinham uma baixa escolaridade, servidores que não eram alfabetizados, porque nós sabemos que não havia o concurso público vem com 88, né? Até a Constituição de 88. Antes disso, era CLT, regime CLT, as pessoas entravam, o reitor, alguém que era amigo, indicava e tal, principalmente nessas funções, né, de pedreiro, servente, cargos de restaurante, faxineiro, serviços gerais, etc. Então, vinham pessoas de baixa escolaridade. Então, essas pessoas, a universidade teve um programa para conseguir alfabetizar essas pessoas, né? E então nós tínhamos alunos que recebiam essa bolsa de trabalho e que eram do curso de letras e que atuavam nesse processo de alfabetização e escolarização dessas pessoas, desses servidores, coordenados por essa pedagoga, que era uma pessoa que tinha uma experiência muito grande na área de alfabetização, porque tinha sido professora no Estado, depois veio e que ocupava também o cargo de técnica educacionais, e foi uma pessoa que trabalhou até com o antigo Mobral, do período militar, né? Então, ela coordenava isso. Então, era um programa, por exemplo, que trazia rico para a formação de um aluno de letras, né? Então, era interessante nesse sentido. Mas, assim, então, eu fiz esse trabalho, nós levantamos, e a partir daí nós estruturamos essa bolsa de trabalho, de forma que o setor demandante precisaria encaminhar um projeto, precisaria descrever o objetivo, a justificativa, no que o aluno ia atuar, que contribuição a atuação dele ia trazer para a formação acadêmica, etc, etc. E essa bolsa de trabalho nós conseguimos, então, ir reestruturando, né? Bem, um outro trabalho, que aí vai também no terreno pedagógico, que tem a ver com a partir do momento que eu começo a fazer... e o atendimento também, e acompanhamento acadêmico, nós fazíamos apenas para aquele aluno assistido, né? Porque, na verdade, era eu, Rafael, né? Maria, psicóloga, só, né? A atuar, a acompanhar esses alunos. Então, no que pese que a universidade não tinha aí um volume muito grande de alunos, porque quando eu entrei eram 8 cursos apenas de graduação, né? Então não era um volume muito grande. Então, nesses atendimentos de acompanhamento, a gente conseguia identificar, né, situações variadas. Por exemplo, tive casos em que a gente via claramente que o problema do aluno era um problema
no campo de orientação profissional. Por exemplo, eu estou fazendo engenharia, mas não era a gente, né, no processo de conversa, de diálogo e dos atendimentos que a gente fazia, às vezes quinzenalmente e tal, a gente ia identificando isso, né, e ia fazendo propostas para o aluno, e aí eu, junto com a Maria, começamos a trabalhar um pouco a parte de orientação profissional, né? Então, eu vejo aí um viés pedagógico muito interessante. Talvez não o viés pedagógico em termos de conteúdo que ele está tendo lá no curso de graduação que ele está fazendo, mas um viés pedagógico em programas, né, que visam uma orientação, um acolhimento do aluno, para que ele busque diminuir esse rendimento baixo, né? Então, nós tivemos casos assim. Tinha casos mais complexos, que também aí já entrava na área de saúde mental, né? Mais complexo, e que a gente tinha muita dificuldade para trabalhar isso, porque o quadro era reduzido, né? E tinha também as questões relativas à acadêmica, conteúdo do curso, né? Então, como na mesma época que eu entrei, um pouco antes de mim, havia entrado um pedagogo na Prograde, que também está até hoje, o Adilson, ele até é pró-reitor adjunto, o Adilson era pedagogo, e o concurso dele na época, na UFOP, foi para pedagogo mesmo. Então, o nome do cargo dele é de pedagogo. E ele foi atuar na pró-reitoria de graduação, porque a pró-reitoria de graduação, na época, também visava criar um núcleo de apoio pedagógico, né? Hoje tem lá o NAP. Então, como, na verdade, digamos assim, no quadro técnico, era eu e o Adilson pedagogo. O Adilson era formado até na UFMG. Então, nós fizemos uma parceria muito grande, eu e o Adilson. Então, de forma que eu levava para eles as dificuldades que eu vinha encontrando no acompanhamento e os relatos dos alunos, né? Para a gente ir pensando alternativas. Então, aí a questão da monitoria. Olha, tal disciplina e tal curso, o Adilson está tendo. E o Adilson ia acompanhando a retenção na Prograde, em determinadas disciplinas, né? Então, vamos pensar uma monitoria, vamos dialogar com o professor. Ainda, naquele momento, essas décadas de 90, 90 e pouco, era um pouco difícil dialogar com o professor, porque eles não aceitavam muito, não, sabe? Alguns tinham uma abertura muito grande, outros menos e tal, do que hoje, que nós temos uma abertura bem maior, né? Mas assim, enfim. E aí, a partir daí, a gente foi pensando alguma coisa. E em parceria com o Departamento de Educação do campus de Mariana, que tinha era o curso de História e Letras, mas tinha o Departamento de Educação por causa das disciplinas pedagógicas, da História e da Letras e tudo, né? Então, nós tínhamos uma professora lá, que era até da área de francês, mas tinha uma vasta experiência, já vinha de professora universitária, já de uma aposentadoria, e discutindo essas questões didática do professor, etc, etc, a gente, então, criou alguns momentos de oficina com os professores, né? Então, a gente começou a fazer isso. Também, isso está aí dentro da minha experiência, né, de trabalho. Eu pus aqui da pesquisa de 97, né? Mas esqueci de falar aqui que quando a UFOP fez também uma pesquisa do perfil em 1994. Né? Eu entrei em 95 e em 94 a pesquisa estava sendo terminada para ser divulgada, etc. Né? Foi uma pesquisa censitária, foi desenvolvida em 1994, com a Nini e tal. Isso também é uma coisa que marca, porque desde lá de 85 há
em documentos do FONAPRACE, né, dessas reuniões que se faz até anteriormente à criação do FONAPRACE e depois intensifica com a criação do FONAPRACE a partir de 87, essa demanda muito grande de se pesquisar quem é esse aluno que está nas universidades, né? E essa pesquisa também serviu de norte para a gente, de repente, montar uma série de programas. E nós tínhamos programas também na área de moradia estudantil, porque a moradia estudantil eram só as repúblicas federais de Ouro Preto, e elas, desde o princípio da Constituição, era de autogestão. Então, não era por critério socioeconômico, né? Era uma república de princípio de autogestão, como era até hoje. Mas, assim, então nós criamos também, eu com a assistente, a coordenadora, nós acabamos criando um núcleo da moradia estudantil, né? Porque havia os problemas também na moradia e a necessidade de acompanhar alguns casos de alunos que estavam retidos há muito tempo, né? Porque nessa época não haviam regras de jubilamento. Então, tinha um morador em república que estava no curso há 10, 12 anos, né? Depois, na gestão seguinte, em 97 para frente, já baixa-se resoluções sobre desligamento, jubilamento, etc. e tal. Começa a ser disciplinado isso. Bem, e a primeira pesquisa nacional do perfil, de 97, eu não participei da elaboração da pesquisa, mas a nossa coordenadora participou, a Nina, né, participou muito. Eu participei na aplicação. Gente, será que é a minha internet ou o Rafael caiu? Eu acho que daqui a pouco ele retorna, eu imagino. Vou abrir o WhatsApp aqui até para ver se a internet, o computador. Se alguém tiver alguma. Ah, o Rafael está de volta já. Desculpa, caiu a minha conexão, né? Normal isso. Foi isso? Hã? Acontece, caiu. E agora eu não sei que pedaço eu parei. Onde eu estava? Bom, eu estava falando da pesquisa de 97, não sei se vocês chegaram a escutar. Até a parte do começo da pesquisa eu estava escutando. Eu acho que quando você começou a falar um pouco da parceria com a Pró-Reitoria de Graduação, acho que foi onde começou talvez a falhar e depois caiu. Da pesquisa de 97 e a parceria em diante, assim. A parceria que eu falei da pós-graduação foi de um trabalho de oficina que nós fizemos na época com docentes, né? Trabalhar a questão pedagógica, didática, em função daquilo que a gente estava levantando de retenção de aluno em determinadas disciplinas e também dos acompanhamentos que eu fazia e os relatos que eu ouvia, né? De alunos que tinham muito problemas com alguns professores, que não aceitavam muito diálogo, né? Que eram bastante
rígidos, né? Então, o aluno também, às vezes, enfrentava um problema acadêmico em função mesmo do comportamento do professor, e não por causa da questão de aprendizagem ou ter dificuldade, né? Mas o medo, a insegurança, né? De perguntar ao professor, porque haviam, né? Ainda haviam professores que vinham de uma formação bastante tradicionalista, né? Que, né? Aqui na UFOP eu achava até estranho, porque quando eu fiz na Unesp Pedagogia, a Unesp era um campus lá em Araraquara bastante moderno já na década de 80, e quando eu vim aqui na UFOP, as salas de aula tinham sempre aquele púlpitozinho onde o professor ficava em cima, sabe? Então, já dava uma coisa. Principalmente os cursos das exatas na Escola de Minas eram bastante tradicionalistas, né? E eram muitos professores que se graduaram na própria Escola de Minas, depois foram para as especializações e pós-graduações e continuavam docente, né? Então, quer dizer, pessoas às vezes, também não tinham passado por uma prática de experiência docente em outros níveis de escolaridade, né? Então, eles às vezes reproduziam também aquele cara docente que eles haviam vivenciado com os professores do passado, né? Aí, então, a pesquisa de 97 vai ser importante, como eu estava falando, que com essa era, a chegada do Fernando Henrique Cardoso, essa crítica a nós, as instituições, né, públicas, federais de ensino, que era a elite que estava na universidade, fez com que, então, o Fonaprace, mais do que rapidamente, desenvolvesse uma pesquisa em nível nacional na tentativa de barrar, de mostrar que... Ou então, assim, não, vamos ver, é isso mesmo? Será que é isso? Né? E aí foi importantíssima a pesquisa, a primeira de 97, por isso, né? Porque mostrou que não era assim, não era bem assim, não. Havia, sim, regiões que você tinha alunos, estratos maiores da sociedade, mas, no grosso, havia uma diversidade muito grande nas regiões do país e de estratos mais baixos, né? E também a pesquisa vai também nos dar elementos para ver a parte social e cultural, né, dos alunos. Esses alunos, quais as fontes de informação eles utilizavam? Lembrando, né, gente, que nessa época o computador ainda era bastante, muitíssimo pouco usado, né? O acesso era televisão, jornais, revistas, né? Periódicos, etc. Então, rádio, né? Então, assim, a gente deu elementos também para a gente pensar ações, né, de apoio na universidade que pudesse ajudar, apoiar os alunos nesse desenvolvimento mais cultural, de lazer, etc. E a questão, a parte também de saúde, né, que nos ajudou a pensar também programas no centro de saúde. Porque o que acontece, gente? Depois, então, como eu falei, 95, 96 e 97. 97, a gente tem uma mudança de gestão na UFOP e é extinta essa coordenadoria de assuntos comunitários. Ela é extinta, né? Mas eu acabei resistindo a esse, batendo o pé e resisti ao incêndio, né? E falei, aqui eu fico, eu vou ficar, gostava muito do que vinha fazendo e tudo, eu vou ficar. E aí eu fui mandado para o centro de saúde, né? E deixaram só um serviço de apoio ao estudante, né? E como eu falei, não havia os concursos. A Nina, que era a nossa coordenadora, havia pedido, em 96, uma transferência para a Universidade de Brasília, na UNB, né? Por razões pessoais dela, ela teve que ir. A Silvia, que era outra assistente social,
com essa estruturação toda que teve, e com essa política de FHC, que ninguém sabia o que ia dar, também nós, servidores, vivíamos ameaçados e tudo, ameaçado no trabalho, né, de perder o emprego, essa questão de estabilidade era discutida, fez muitas reformas no RJU, acabou com muitos direitos que a gente tinha, etc. e tal. Bom, enfim, foram anos de muitas greves, né, muitas greves. Eu tive muito envolvimento na atividade sindical nesses períodos também e tudo. Cheguei a fazer parte a grande greve de 2001 com Fernando Henrique Cardoso, que foi uma greve que durou muito tempo. Eu fiz parte de Comando Nacional em Brasília, cheguei a ficar um mês em Brasília em Comando Nacional, etc. Então, a gente tem uma luta muito grande para preservar, né? Eu já trazia isso desde a minha época de estudante, porque eu fui também um aluno assistido, um aluno de baixa renda, e vi o quanto foi importante para mim, para eu conseguir chegar à formação superior, né? Então, nós ficamos, de uma hora para outra, eu fiquei sozinho. Porque a Silvia acabou também pedindo aposentadoria por um medo de acabar, ela já tinha tempo, ela conseguiu sair com uma aposentadoria proporcional, né? E a Maria, que era psicóloga, foi para... ela era do Rio, conseguiu uma transferência para o Rio de Janeiro. E a gestão, na época da universidade, não dificultava essas saídas. Não era uma área de interesse deles, então podia sair, né? Era uma gestão que se alinhava muito com a política nacional naquele momento, né? Com Fernando Henrique, com o MEC daquele momento, né? O ministro Paulo Renato, etc. Tal. Então, alinhava muito, né? E... porque também a outra coisa que fez um pouco o FHC regredir, parar esse bombardeio na mídia da universidade foi quando houveram as provas dos alunos também, em nível nacional, né? Dos alunos de graduação, e que as universidades federais estavam no topo, né? Estavam no topo dessas provas, né? Mas ele criou toda uma política de incentivo a surgir universidades particulares e privadas para todo lado. Foi um momento também de privatizações, e nós fomos à luta também porque a gente temia uma privatização das universidades. Mas freou um pouco tudo isso, mas o que acontece? Ele escateou. Foi só restringindo orçamentariamente as universidades, as instituições, restringindo o quadro de pessoal, não havia concurso, não havia isso, não havia aquilo. Para docente também era difícil e tal. Então, eu fiquei, de 97 a 2004, antes de eu assumir a gestão da pró-reitoria, eu fiquei praticamente sozinho, trabalhando numa salinha que me deram no Centro de Saúde da UFOP, e com o programa Bolsa Alimentação, porque eles acabaram também com a Bolsa Trabalho, tá? E o programa Bolsa... E nós, sem assistente social, eu só com alguns colegas da área administrativa que trabalhavam comigo, uns 3 ou 4. Depois a gestão me mandou alguns outros, que eram servidores que tinham problemas, que estavam em disfunção, etc. Mas era o limão que eu tinha, e eu falei, eu tenho que fazer uma boa limonada com esse limão. Então, vamos lá. Vamos tocar o barco. Coincidiu no momento também, 97, 98, o Centro de Saúde recebeu uma psicóloga que veio, acompanhamento de cônjuge, que veio fazer uma pós-graduação, doutorado na UFOP, na Escola de Minas, e ela era psicóloga no Itamaraty. E ela veio trabalhar no Centro de Saúde, a Kátia. Aí nós ficamos muito amigos, né? Eu trabalhava ali, ela chegou e ela se assustava muito,
porque ela vinha de uma realidade de Itamaraty, que eles tinham recurso, tinham dinheiro para fazer as coisas, fazer oficinas, fazer isso, fazer aquilo, e a Kátia ficava boba de ver as dificuldades nossas, que a gente não tinha nada, descabelava, né? Descabelava. E outro detalhe, nessa época também, as universidades cobravam uma taxa de matrícula, tá? Aqui na UFOP era só a primeira entrada, a primeira matrícula que o aluno pagava. E ela chamava taxa assistencial de matrícula. E eu brigava muito com isso, eu falava, mas por que não vem para nós também um pouco desse dinheiro, né? E depois isso também acabou, né? Felizmente acabou. Então, nessa época, 95, 96, 97, 98, havia ainda muito presente a questão do HIV, né? Então, havia programas no Ministério da Saúde, etc e tal. Aí eu e Kátia, então, começamos a trabalhar de forma conjunta. Alguns casos de alunos que eu atendia e que eu via que... E a Kátia tinha mais experiência também na área de psicoterapia, né? Ela atuou mais em psicoterapia, gostava e tal. E aí, alguns casos eu mandava para ela, outros ela mandava para mim, que o aluno precisava trabalhar um pouco hábito de estudo, organização do tempo, essas coisas todas, ela mandava para mim. E a gente criou algumas oficinas na área de saúde, da questão da ST-AIDS, fizemos oficinas onde a gente ia para as unidades acadêmicas, discutir isso. Teve um programa também que a gente trabalhou, que trabalhava a questão da sexualidade, né? Porque era importante, o jovem chegando na universidade, o lugar que ele ia ter às vezes, a primeira relação sexual, afetiva e tal, e tinha a questão da gravidez, tinha uma série de questões, e nós começamos a trabalhar tudo isso, né? De forma nas unidades acadêmicas, indo para a sala de aula, em parceria com o NED, a gente criou esse programa de sensualidade e vida, onde a gente fazia inscrição dos moradores. A ideia desse programa era criar agentes multiplicadores, né? Então, tinham médico nosso, do centro de saúde que participava, alunos da escola de farmácia, que vinham falar sobre medicamento, etc, etc. Então, esse Sensualidade e Vida foi uma oficina que a gente criou na época e que a inscrição, porque a gente vivia muito problema dessa questão dentro das repúblicas, né? Da questão, hoje, a gente tem muito essa questão da violência contra a mulher, né? Naquela época não tinha muito isso, ainda nós é uma sociedade machista, né? E as repúblicas, você tinha as repúblicas femininas, mas a maioria era república masculina, né? Então tinha as festas repúblicas que rolavam as coisas com as meninas, né? Os abusos. Então a gente atacou muito as repúblicas, onde eles se inscreviam e a gente selecionava alunos de repúblicas das regionais como uma forma da gente ter agentes multiplicadores para as repúblicas, né? A mesma coisa era também a questão das doenças sexuais, né? E AIDS. Na época, cheguei a fazer cursos em BH sobre acolhimento do HIV, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. A gente recebia muita camisinha. Então, nós tínhamos o programa também de recepção ao aluno calouro que chegava, que nós íamos para a matrícula. Então, a gente reproduzia material que o Ministério da Saúde autorizava na nossa imprensa universitária e tal, e íamos a campo para esse trabalho. Então, mas foram anos muito difíceis, tá? Que a gente não conseguiu avançar muito, porque eu fiquei de 97 a praticamente 2004, nós ficamos sem uma assistente social, tá? E foi isso, né? O segundo momento que eu coloquei lá, esse divisor de águas que eu falei que eu ia, 2 momentos, né? Então, esse é o momento meu antes da gestão.
Então, essa é a experiência que eu tive no serviço de apoio ao estudante, né? E vem o momento meu da gestão, né? Que eu digo que aí de 2005 a 2017, que eu digo que foi o momento os anos dourados, digamos assim, né? Que aí vem o Reúne em 2008, que a gente consegue recuperar quadro de profissionais, vem o PNAES, né, com recurso próprio, tá? Então, essas questões todas, a expansão da universidade, reposição de quadro, tudo isso dentro daquele projeto de reestruturação que cada uma tinha que fazer, eu fui chamado. Em 2005, eu fui chamado a reestruturar a coordenadoria de assuntos comunitários, que foi quando houve uma mudança de reitor, que entrou o professor João Luiz, que depois, lá na frente, veio até ser presidente da Andifes, era uma pessoa extremamente sensível à causa da assistência estudantil, porque me acompanhou nesse trabalho do Centro de Saúde, que ele foi diretor de uma unidade aqui, e ele vinha atrás de coisas para alunos que estavam indo embora, porque não tinham como se manter na UFOP, e ele via minha penúria, minha dificuldade, meu sofrimento, e aí ele quis resgatar e me chamou, então, 2005 até 2008, nós fomos a coordenadoria de assuntos comunitários. E aí, então, o meu trabalho na gestão foi voltado para reestruturar tudo novamente e recompor esse quadro de pessoal, né? Então, aí, infelizmente, a gente aumenta muito o quadro de assistentes sociais, de psicólogos, criamos serviço de psicologia no centro de saúde, com profissionais lotados, e tudo mais. E para a CAC, né? E depois, em 2008, né? Quando nós tivemos, em maio de 2008, aqui, a comemoração dos 20 anos do Fonaprace, em que nós recebemos o Fonaprace Nacional, e foi muito importante, né? Porque foi comemorado em Ouro Preto, foi lançado o selo comemorativo, a revista dos 20 anos e tudo. O professor João Luiz, então, anunciou na abertura do fórum a criação da nossa pró-reitoria. Uma surpresa, porque ele não me comunicou nada, não tinha me falado, e comunicou e falou: nosso pró-reitor é esse que está aqui do lado. Então, foi assim, uma surpresa, né? Então, aí é criada, então, a pró-reitoria de assuntos comunitários, a Prace, né? E através da praça, criada, então, as áreas, né, ao longo do tempo, desse tempo todo, de 2008 até 2014, 15, a gente vai, com a chegada de novos profissionais, foi um momento lindo, né, gente? Foi um momento rico, que até me emociona, foi um momento, assim, em que teve um monte de gente chegando, vocês, como falaram, vieram com o Reúne, e para nós que vivíamos aquela dificuldade toda, foi ótimo. E foi um período também que eu me envolvi um pouco mais aí no Fonaprace, nas reuniões regionais. E aí, gente, Carlos, eu me lembrei muito também depois que a gente começou a fazer, tinha as reuniões das regionais, né? E na regional a gente começou a trabalhar os grupos de trabalho, né, os GTs. E aí a gente conseguia levar as equipes para as reuniões das regionais, porque foi um momento rico, tinha dinheiro, tinha recurso para pagar diária, viagem e etc. Né? Então, esse é o momento em que os quadros de profissionais das pró-reitorias de assuntos comunitários, de assuntos estudantis, começam a se encontrar mais e são profissionais da área de psicologia, da assistência social, da psicologia, da saúde, da educação física, de núcleo de inclusão, né? Então, começam a se encontrar mais e cria o GT de avaliação socioeconômica, de moradia, de saúde, de apoio e acompanhamento, né? E antes disso, muito antes disso, ainda lá antes do Reúne, naquela parte anterior, o Fonaprace também
uma coisa que eu lembrei depois, daquelas discussões que nós já tivemos, o Fonaprace fazia muito mapeamento das ações, né? E fizemos muito depois no Reúne e tudo, e acho que até hoje ainda faz, às vezes, alguns mapeamentos, né? E nesses mapeamentos apareciam muito, e a Fafá até nos mandou depois um documento lá, o apoio psicopedagógico, né? Que eu acredito que dos quadros e profissionais que iam levando para essas reuniões essa preocupação, né? Eu não sei dizer exatamente quando vai, que momento aí nos processos de discussão, vamos ver aí, Fafá depois vai nos apresentar aí muitos documentos também, ela surge como apoio pedagógico essa expressão ali no PNAES, tá? Mas, como eu falei anteriormente, lá desde o meu início, né, a gente já tem um embrião, porque o fato de eu ir buscar uma capacitação em psicopedagogia foi justamente em função do acompanhamento do estudante assistido. Agora, hoje, né, hoje, depois que eu saio da gestão, né, muitas pessoas até achavam que eu não ia ficar na pró-reitoria. Eu falei, não, eu vou voltar. A minha área é a área de orientação estudantil. Depois do serviço de apoio estudante, com o pessoal novo e tudo, nós fomos rediscutindo todo o organograma da pró-reitoria e tal, e fundamentado nos trabalhos e tudo, foram criadas áreas, a área de avaliação sobre moradia e uma área de orientação estudantil, né? Que tinha esse objetivo de proporcionar ao estudante com dificuldade acadêmica, né, e dificuldades assim psicossociais também, um espaço mais de acolhimento, né, de orientação e de intervenção. Então, eu saio da gestão e vou para a orientação estudantil, né? Aqui no Campus Ouro Preto. No Campus Ouro Preto, a orientação estudantil é composta por eu, Leandro e Josiane, eu da pedagogia, Leandro e Josiane, psicólogo. E como que é o meu atendimento, como passa a ser o atendimento? Quando eu chego para a orientação, já existe um serviço estruturado, que a equipe tinha estruturado, né, de acompanhamento do aluno assistido, que a gente fala oficina, workshop diagnóstico, né, que é um momento que o aluno é chamado para uma oficina coletiva, e ali a gente tem um questionário que busca levantar quais os motivos que possam estar comprometendo o seu aproveitamento acadêmico, né? E ele também vai tomar conhecimento de vários órgãos na universidade que ele pode acessar, colegiado de curso, a Prograde, o Núcleo de Apoio Pedagógico, e o atendimento também individual com a orientação estudantil, né? Então, hoje, por exemplo, meu trabalho na orientação estudantil um aluno solicitou atendimento. E hoje a gente atende a todos, né? Não é só o aluno assistido, né? Essa oficina diagnóstica é só para o aluno assistido com baixo rendimento, né? E a partir dessa oficina também surgiram temáticas onde a gente trabalha com o workshop temático, né? Que, identificando não só nessas oficinas de diagnóstico, mas também nos atendimentos individuais, a gente identificando, né, que o aluno, às vezes, uma dificuldade que ele tem no aproveitamento acadêmico está relacionada à questão de hábito de estudo no ensino superior, que é muito diferente para aquele que está chegando. O aluno chega na universidade, ele tem um universo de coisas para fazer, ainda mais em Ouro Preto, moradia estudantil, o social, as festas, e aí ele se perde no tempo, no espaço, e não sei como que eu vou resolver. Então, criou-se também uma oficina de gestão e organização do tempo. A questão muito que surge muito hoje, a questão da ansiedade, o aluno vai fazer uma prova, não conseguir fazer, fica ansioso e tal. Tem uma oficina, uma temática gestão do tempo. Tem a temática de orientação profissional, porque muitos atendimentos nossos, a gente vê que o aluno tem uma questão da orientação profissional, o curso que ele escolheu, né?
Hoje é até mais fácil ele se movimentar, por causa do SISU, né? Lá no passado, que era o vestibular, que era aquele funil, imagina um aluno, como eu tive caso, um aluno que fazia engenharia, mas que depois, ao longo do acompanhamento, ele foi chegando à conclusão que, na verdade, ele queria era fazer farmácia, ele enfrentar um vestibular de farmácia era muito complicado, né? Mas, nesse caso particular que eu falo, ele enfrentou e foi, né? E se tornou farmacêutico e tudo, felizmente. Então, assim, orientação profissional, né? Tem oficina temática sobre emoções na universidade, né? Uma forma da gente tentar trabalhar a questão hoje muito grande do suicídio, né? Então, emoções na universidade, gestão financeira, né? Porque a dificuldade dele acadêmica ou baixo rendimento em relatos era em função da situação econômica, né? Teve que abandonar, teve que trancar. O aluno trabalhador, né? Teve que arrumar um trabalho, né? Então, a gestão financeira também tem uma temática sobre isso. Como pesquisar para os meus trabalhos acadêmicos, né? Temos uma temática, um bibliotecário que trabalha isso. Então, esse workshop temático vai sendo criado pela equipe da Prace, antes até de eu voltar para a orientação estudantil, a partir desse diagnóstico, desses atendimentos individuais, né? E são oficinas que vão dar um suporte pedagógico para o aluno também, né? A outra questão no nosso atendimento é a nossa aproximação com os colegiados de curso, com as coordenações de curso. Hoje, muito grande, tá? Muito grande. Nós temos até um programa que chama Prace Convida Colegiado, que é um momento em que a gente faz isso, uma roda de conversa, né, com os presidentes de colegiado, onde eles trazem as angústias deles. E a partir daí a gente vai construindo junto alguma coisa, vai costurando junto alguma coisa. Nos atendimentos individuais, pode surgir questões de conteúdo, né? Eu não vou dar conta de um conteúdo acadêmico, né? Não vou dar conta de um cálculo, né? Mas eu dou conta de dialogar com o presidente colegiado a dificuldade que aquele aluno está passando e pensarmos junto alternativas pedagógicas, didático-pedagógica para esse aluno, né? Por exemplo, eu acompanho um caso, por exemplo, de TDAH, né? Uma aluna da área de nutrição de TDAH, né? Essa aluna tinha muita dificuldade, chegou no momento dela apresentar qual era o projeto de TCC dela, e ela, para apresentar, o professor de TCC, cada aluno ia apresentar para a turma qual ia ser seu projeto. Ela não deu conta, ela entrou em pânico. Ela não consegue, né? Ela desmaiou em sala de aula. Né? Aí, o professor veio nos procurar, tal, comecei a acompanhar essa aluna e tudo. E aí eu propus a ele, eu falei, olha, quem sabe ela possa apresentar a você, ou, como nós temos hoje recurso até do celular, quem sabe ela pode gravar, tá? Então, estas questões didáticas, né, a gente dialoga com os professores. E aquele aluno que tem um problema mais complexo e vem tendo um problema acadêmico, a gente dialoga com o colegiado a importância daquele aluno ter um professor tutor que vai acompanhá-lo. Às vezes aquele aluno está muito atrasado no curso, ele está ainda lá no início com disciplina para cursar lá do básico, né? Muitos vão fazendo isso, eles vão indo para frente e vão deixando aquela disciplina do básico para trás. Então, geralmente um professor tutor é muito importante, né? E também nós temos muita parceria, além dos colegiados, nós temos uma parceria com a própria Prograde através do Núcleo de Apoio Pedagógico, né? Agora mesmo nós estamos num momento que a gente está discutindo aí uma oficina com os docentes, nós, Prace, e Orientação Estudantil e
o núcleo de apoio pedagógico, né? Então, eu estou vendo que eu estou vendo a hora que é 4h30, eu já avancei demais. Mas então, enfim, eu só vou dar uma olhada aqui no slide, se eu vou. Acho que eu passei mais ou menos o que eu queria falar, né? Atenção à gestão, tal. O segundo momento, né? Como eu estava falando, ver se eu não. Ah, e também, esquecendo aqui, é o nosso núcleo, né? Hoje, o núcleo de educação inclusiva, ele faz parte da nossa pró-reitoria, ele não fazia parte, sabe? Uma coisa eu até me lembro, sabe? Alguém levantou a mão? Uma coisa eu me lembro, sabe, Carlos? A partir do momento que esses núcleos de educação inclusiva, aqui na UFOP ele pertencia à Prograde, e o ano passado, na pandemia, que ele passou por uma reestruturação do Estatuto da Universidade e organizacional, o NEI veio para a praça. Eu me lembro que aquela ação que tem lá do Pinais, né, que trabalha a questão da inclusão e tudo, ela é muito levada pela participação que as pessoas ligadas ao núcleo de educação inclusiva e até a questão do esporte, porque em vários momentos no Fonaprace nós tivemos pessoas ligadas ao esporte que iam fazer palestra, ou iam discutir, ou participavam também das reuniões regionais, né, em GT. Então, eu me lembro, isso eu me lembro, a Fafá deve lembrar mais do que eu. Eu acho que a inclusão dessa ação, dessa 10ª ação lá do Pinais, no artigo 3º, ela tem a ver com isso. O pessoal participando e elevando a necessidade disso também fazer parte de uma ação institucional, sabe? Então, é isso. Então, temos a parceria com o NEI, então tem alunos que a gente atende de forma conjunta e tem alunos que nem eu, Leandro e Josi, casos mais específicos, mais complexos, a gente atende de forma com os 3 ou em dupla, e que é muito bom, né? Para um diálogo, para a gente pensar uma estratégia, uma intervenção e etc e tal. E às vezes também, quando eu atendo um caso sozinho, eu levo muito para eles também, algum caso mais complexo, para o que eles me sugerem em termos de intervenção. Então, esse diálogo entre a equipe que atua junto é muito importante nessa construção, né, do nosso trabalho. Bom, eu vou parar aqui porque já são 4h30 e acabou que eu monopolizei aí e acho que tem muita gente querendo falar, eu não vi o chat, não acompanhei, mas vamos abrir aí para a gente dialogar, e vocês perguntarem mais alguma coisa que eu não abordei. Não sei se, Carlos, espero que eu tenha feito um apanhado aí, mais ou menos do que era a proposta, né? Espero que eu tenha feito isso, tá? Eu acho que sim, Rafael. Eu agradeço. Acho que a Rosângela quer fazer um comentário ou fazer uma pergunta. Eu vou dar uma revisada aqui no chat, ver se tem alguma questão. E aí a gente pode fazer uma rodada. Quem quiser perguntar, fica à vontade. Rosângela, por favor. Ô, Carlos, aqui, desculpa, gente, essa mãozinha levantou, mas eu estou, inclusive, acompanhando, eu estou num escritório médico acompanhando a fala aí do Rafael. Eu achei muito rica, muito interessante, acho que trouxe excelentes contribuições, mas na realidade eu não tenho pergunta, tá? Eu mexendo aqui no celular, acabou que essa mãozinha ficou levantada, eu nem percebi, mas eu gostaria de agradecer muito ao Rafael, que trouxe, assim, da partir da experiência dele, trouxe para a gente aqui hoje muitos exemplos, né, de coisas extremamente, no meu entendimento, acertadas, né, em relação ao que deve compreender o apoio pedagógico aos estudantes aí da graduação. Gente, obrigada, é só isso mesmo.
Oi, Rosângela, obrigado. Rafael, acho que tem uma pergunta no chat e eu vou aproveitar e acho que eu tenho duas perguntas assim para você. Uma talvez até difícil de responder, mas assim, dada toda a sua experiência, sobretudo nesses dois momentos assim, pré-pinais, pós-pinais e com a experiência de gestão, se você tem uma definição para apoio pedagógico, assim, ou se aí uma definição sua ou se na UFOP mesmo vocês têm uma definição do tipo o apoio entende-se por apoio pedagógico ou eu entendo, acho que uma pergunta talvez até um pouco mais difícil. E outra, acho que voltando ainda para aquele primeiro momento, assim, quando você até cita que você procurou uma especialização em psicopedagogia, eu não sei como que você visualiza isso no apoio pedagógico, mas eu acho que muito do que a gente entende ou que a gente talvez não entenda, que a gente faça como apoio pedagógico, tem um certo caráter remediativo, né? Ou seja, com aqueles estudantes que eventualmente tem alguma situação acadêmica que precisa ser reparada. E aí eu queria entender se, por exemplo, lá no passado, essas atividades do tipo workshop, oficinas, que talvez tenham uma intenção um pouco mais de promoção, digamos assim, ajudar os estudantes a começarem a estudar antes desses problemas aparecer. Mas como é que isso... Eu acho que isso hoje tem acontecido um pouco, né? Eu queria saber como é que isso era visto no passado e se isso tem essa relação com essa questão, talvez, da gente ter puxado muitas experiências de uma abordagem um pouco da psicologia, etc. e tal. Acho que essas duas perguntas. Então, Carlos, olha só, eu acho sim. Eu fui fazer essa a capacitação de psicopedagogia, mas no momento, chegou um momento que eu comecei a fazer uma distinção muito grande, tá? E você tocou num assunto muito interessante, né? O trabalho interdisciplinar, ele é rico, né, justamente por isso, né? Porque a gente tem a oportunidade de trabalhar com outros colegas, seja da assistência, da pedagogia, da psicologia, né? E fazer uma troca muito rica de experiência, né? Realmente, lá no passado, né, e em função daquelas dificuldades que eu relatei, né, de quadro pessoal, de ficar praticamente sozinho num determinado, durante alguns anos, acho que uns 8 anos, e tal, era um trabalho realmente mais pontual para o aluno assistido, aquele que dá assistência, né? Porque a gente havia aquela cobrança de que esse aluno tinha que ter um rendimento, né? Então, esse atendimento individual era mesmo para esse aluno, tá? Uma vez que a gente não tinha condições. Hoje, como eu falei, a gente atende toda a comunidade universitária, não só esse assistido, mas todo o aluno, né? E realmente, a questão a gente, às vezes, quando o aluno chega para nós, né, ele já está numa situação bastante complicada, né? Em termos de atraso do curso, não, né? Tem um grupo, não sei te dizer assim, porque eu não tenho, nunca fiz um levantamento sobre isso, mas assim, realmente que se houvesse uma questão anterior, né, um trabalho anterior, não chegasse. Um pouco desses workshops temáticos que nós fazemos tem a ver com isso, porque ele é aberto a toda a comunidade estudantil, não só ao aluno assistido, tá? Então, tem oficinas, no momento ainda presencial, nós tivemos, eu trabalhava muito com a gestão, trabalhei sempre mais com a gestão e organização do tempo, né? E eu vinha muito alunos do primeiro período, né? Eu e uma outra assistente social trabalhávamos muito essa oficina, tá?
No período remoto, eu não trabalhei, foi muito complicado todo esse período, então eu não trabalhei. E o outro temático que vinha uma participação muito grande era esse temático da hábitos de estudo no ensino superior, sabe? Que também participava, muitos alunos participavam dele, sabe? Então, a ideia também da gente, nesse Praça e Convida colegiado, tá? Nessa aproximação com os colegiados, nesse diálogo que a gente vem realizando com os colegiados, tem a ver um pouco com isso também, né? De fazer com que os colegiados estejam atentos para que esses alunos, né, possam ser acolhidos mais no início dos cursos, né, para não chegar um momento em que ele está já com um atraso significativo, à beira de um desligamento. Às vezes acontece casos que, assim, o aluno foi desligado da universidade, ele entrou com recurso, o recurso vai para o colegiado, faz uma avaliação, depois vai para uma câmara no conselho de graduação e tem deferido o pedido dele de religamento. Então, às vezes, o colegiado já nos encaminha esse caso, né? E aí a gente vai trabalhar em parceria. Mas é um caso que ele já desligou, ele estava com atraso. Então, agora vai ter que ter um plano de integralização acadêmica para ele, que nós vamos ter que fazer o colegiado junto e tal, 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 tal. Então, fica mais difícil do que se a gente pegasse aquele aluno lá no início. Eu tenho um caso que me apareceu agora recentemente, que é um aluno da biologia, sabe? E está bem no início do curso. E antes, porque eu estava de férias, né? Quer dizer, hoje é meu último dia de férias, né? Na verdade, é hoje meu último dia de férias. Então, antes de eu sair de férias, eu já tive a conversa com a professora tutora dele, né? Já traçamos alguns planos, né, de ação. Ele é um aluno que tem também TDAH, ele está mais no início do curso, está tendo muita dificuldade, né, para a coisa. Então, quer dizer, é mais fácil quando a gente pega no início do curso e começa a trabalhar com esse aluno desde o início do curso. Você pontuou muito bem, né? Agora, além esses temáticos que eu falei para você, nós temos esses temáticos e nós temos outros grupos, né, temáticos que seriam aí que a gente também trabalha, por exemplo, ponto de encontro, que é um momento em que um outro temático é falar em público, que é uma oficina também, um outro temático que a gente fala, porque muitos alunos, seminário, apresentação, etc., têm dificuldade. O ponto de encontro também é um programa que nós temos na orientação estudantil, em que, por exemplo, um aluno vai apresentar um trabalho. Às vezes, o aluno que vai apresentar um trabalho de monografia de final de TCC, né, ele agenda conosco e a gente assiste a apresentação dele, simula aquela apresentação, né, os 20 minutos, como se nós fôssemos uma banca e tal. E, ao final, a gente dá uma série de dicas, de orientação, de como ele pode melhorar tal slide, assim, 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 e tal. E depois ele refaz, a gente vê novamente, tem isso. E até, às vezes, o aluno solicita um trabalho, né? Vou ter que apresentar um trabalho, estou muito inseguro nessa apresentação. A gente agenda e faz esse atendimento também, tá? Então, realmente, e eu falando lá, eu estava falando anteriormente, eu fui percebendo que a questão do trabalho pedagógico, né? Ele tem que ser marcado como um trabalho pedagógico. Então, quando a gente vai atender um aluno, né, principalmente quando é, às vezes, um caso que é meio assim vai na área de saúde mental, a gente faz questão, por exemplo, o Leandro, a Josiane, fazem muita questão, às vezes, que eu participe desse atendimento junto com eles, para a gente já no primeiro atendimento, a gente marca muito claramente, tá, que o nosso trabalho de orientação vai ser um trabalho de acompanhamento,
de acolhimento e vamos buscar junto uma intervenção, né? Sempre a gente procura ter como foco que o aluno é o protagonista do nosso atendimento. Eu sempre tive isso desde lá quando eu entrei. Ele é o protagonista do nosso atendimento, né? Se ele vai trancar uma disciplina, a gente vai dialogar para ver o que ele acha a possibilidade disso. Mas se ele não quer trancar, ele não vai trancar. Entendeu? Então, todo esse trabalho junto. Então, a gente procura marcar muito bem no início para mostrar para o aluno que ali não é um atendimento psicológico, é um atendimento de orientação estudantil. Então, a gente nem fala a nossa área, a gente chama de área de orientação estudantil, a gente não chama de área de apoio pedagógico, porque aí você falou da definição, né? Eu avalio, é difícil, né, a gente dar uma definição, né, porque envolve muitos conceitos, mas assim, eu penso que o apoio pedagógico que nós estamos, que eu venho praticando ao longo desse tempo, é um conjunto de ações de orientação estudantil, sabe? Com o objetivo da gente propiciar que o estudante e a estudante tenham um desempenho acadêmico satisfatório, né? Venham concluir o seu curso de graduação e de formação profissional de forma a serem, né, agentes de transformação na nossa sociedade. Então, eu penso que eu definiria o apoio pedagógico dessa forma, né, como um conjunto de ações, né? E aí, quando eu penso nesse conjunto de ações, é isso que eu falei, nós temos esses workshops temáticos que trabalham vários temas, né? Tem a questão, que é feito também longe de casa, que trabalha com o aluno que está saindo da sua casa e vem para cá. Agora, por exemplo, na pandemia, né? Foi um desafio enorme para nós todos, né, gente? O ano passado, 2020, foi um desafio, né? Um desafio de saúde mental para todos nós, né? Para aluno e para nós, servidores, porque nós tivemos colegas também de trabalho que entraram em parafuso, né? Então, assim, eu falo para o Leandro e para a Josiane que a gente foi muito feliz no sentido de que, como a gente tem um trabalho muito integrado, então praticamente todos os dias eu e Leandro e Josiane a gente se encontra ou pelo Meet ou pelo WhatsApp para discutir, dialogar os problemas, buscar soluções, etc. Atendimentos que nós fizemos já também em conjunto a alunos, né? Mas, por exemplo, para mim foi muito difícil o início da pandemia, porque assim, como eu costumo dizer, para o pessoal, eles dão risada, eu sou geração lápis e papel, né, gente? Como eu falei para vocês, eu entrei em 95, não tinha computador, era máquina de escrever, eu sou geração curso de datilografia, né? Então, para mim, assim, todo esse trabalho, toda a incorporação das mídias e tudo, é um processo meio difícil. E, para mim, o trabalho remoto foi muito difícil no início, né? Porque eu sou muito presente ali na equipe, eu sou muito do corpo a corpo, do diálogo, da conversa, sabe? Então, foi muito difícil, né? Mas enfrentamos mais um desafio, né? Como eu falei lá, vamos fazer uma boa limonada com esses limões, né? E estamos aí, né? E agora nós vamos ter outro desafio, né, gente? E também os problemas que surgiram dos alunos foram outros, né? Também, né? Outros que nós estamos enfrentando nos atendimentos, né? O aluno que não tem um bom acesso à internet, o aluno que não tem um computador, que não tem um notebook, que está tendo que usar o smartphone para as aulas, e aí vai para uma aula de programação de computadores
num curso de engenharia ou da ciência de computação, e como que ele vai baixar programas no celular se ele não tem um computador, né? Então, mais uma vez, nós vamos lá dialogar com o departamento, pensar que ferramentas, os tutores que estão atuando, o aluno, como que nós podemos trabalhar isso, né? Então, é uma intervenção pedagógica, né? Uma intervenção pedagógica. E o outro desafio agora, né, gente? Que, eu não sei, hoje nós tivemos uma reunião da praça, né? A nossa pró-reitora, a Natália, chamou com toda a equipe. Eu falei para ela que não ia participar, porque era meu último dia de férias, e eu tinha esse encontro com vocês aqui agendado. E aí, mas eu penso que parece que já é alguma coisa da preparação da nossa volta. Não agora, porque o calendário nosso está aprovado, ser remoto até, acho que fevereiro, termina o 21/1. Mas, gente, vai ser um outro desafio o retorno, né? Porque, de certa forma, agora nós já nos familiarizamos muito com tudo isso, com o trabalho remoto. Mas, e também, eu acho que nós vamos, daqui para frente, trabalhar essa forma híbrida, né? Eu acho que esses encontros, essas trocas, essas rodas de conversas, nós podemos continuar fazendo, né? Por essas ferramentas, né? Mas eu coloco isso, muitos colegas na pró-reitoria, né? Nós precisamos voltar. É importante a gente voltar, porque o momento que nós estamos vivendo política é muito perigoso, sabe? E eu tenho visto movimentos de estruturação do trabalho, do teletrabalho, do trabalho lá, e eu penso que isso pode ser um tiro no pé da gente, sabe? Eu acho que ter um trabalho híbrido, né? A gente usar dessas ferramentas hoje, no trabalho presencial, né? Para isso, para um momentos como esse, como nós estamos fazendo aqui, super válido. Mas a gente precisa voltar para ocupar os nossos espaços novamente, sabe? Os espaços presenciais da universidade. Eu tenho uma tristeza, eu vou no campus da UFOP e me dá uma angústia enorme. Chegar lá e vou na pró-reitoria e vejo tudo vazio. No que pesa que chega final de semestre, a gente está esgotado, né? Ai, eu não vejo a hora de chegar umas férias desses alunos para ir para casa um pouco, entendeu? Mas a pró-reitoria, aquele fluxo de aluno entrando, saindo, e aquela coisa, isso é muito gostoso, é muito rico. A hora do almoço no restaurante, aquela coisa. Aí eu vou no campus, ai, meu Deus do céu. Não, nós precisamos. Então, gente, eu acho que o ano que vem, eu acho que pode ser uma volta, claro, tendo todos os cuidados, os protocolos, talvez progressivamente, mas nós temos que voltar a ocupar os espaços presenciais da universidade nesse momento, crise, quiçá, né? Quiçá, como eu falei para vocês, a era FHC foi um momento difícil, né? Que nós vivemos. Depois nós tivemos os anos dourados, né? Quiçá, agora em 2022, a gente volte a viver os anos dourados nas universidades. É o que eu desejo muito, né? Muito, muito. Então, sei, Carlos, se eu respondi ou mais confundi. Eu acho que deu conta, pelo menos, das minhas questões. Tem dois comentários, um da Márcia, né, que já teve um retorno 100% na USP, da Débora, eles estão indo para um retorno de 40% agora, em novembro. Eu acho que é isso. Esse retorno ele vai trazer vários desafios, né, a começar pelo próprio controle sanitário das questões que envolvem a pandemia. Acho que vamos voltar a ter questões, digamos assim, tecnológicas, essa coisa do híbrido. Talvez em muitas das nossas instituições vai ter dificuldade, porque a gente não tem a infraestrutura para fazer um híbrido dentro da instituição. Acho que são desafios colocados aí, acho que é um pouco papel nosso também de resistência, né, encarar essas dificuldades aí, porque acho que o que está em jogo maior é a preservação da universidade, da ciência, da tecnologia, e no limite a gente está falando de preservação das vidas aí depois
de todo o contexto que a gente teve. Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta específica para o Rafael ou não específica. Eu, particularmente, eu gostei muito desse final, Rafael, porque eu acho que você abordou uma dimensão do apoio pedagógico que nem sempre é muito clara para muitos de nós que lidamos no apoio pedagógico, mas que particularmente eu gosto muito, que é essa dimensão que não é diretamente com o estudante, mas indiretamente, né? Quando a gente vai conversar com os docentes, com colegiados, ou, sei lá, instâncias da universidade, ou pensar parcerias com professores, com outros serviços. Eu gosto bastante também de pensar que o apoio pedagógico, ele vai além desse atendimento direto ao estudante, seja por meio de atividades coletivas e individuais. E acho que foi bom poder ouvir isso de alguém com uma trajetória e com bastante experiência na área. Eu não vi se apareceu alguma pergunta aqui para Um você. parênteses aí, Carlos, e hoje no momento, né, que a gente ainda vai além, como você falou, principalmente que nós temos hoje essas questões dos vários coletivos, né, presentes na universidade, né? Novas abordagens, novas temáticas que nós estamos vendo. Eu nem falei do nosso programa, que a gente tem o PIDI, que é o Programa de Incentivo à Diversidade e Convivência, que é muito rico, que tem trabalhado várias ações no campo das ações afirmativas, vários projetos voltados para a questão afrodescendente, da questão racial, da questão da violência contra a mulher, da questão da saúde mental, agora da pandemia, né? Todo esse projeto continuou existindo desde 2020, foram todos transformados, os projetos, os proponentes desses projetos, né, que são docentes e técnicos também, transformaram todo ele em remoto, né? Então, é muito rico, porque hoje mesmo nós temos na Prace projeto ligado ao PIDIC, que é uma assistente social nossa, a Gamélia, que desenvolve, que está voltado para a questão das mães universitárias, tanto alunas, e vai ser muito rico, né? O mês que vem, vou mandar para você, depois você pode divulgar. No final do mês nós temos um encontro de saberes, e nós teremos algumas mesas temáticas muito ricas nessa questão da diversidade, na questão de gênero e na questão das mães na universidade, tanto alunas como servidoras mães, né? Temos grupos hoje na universidade e esse projeto que chama Manu, né? Sobre maternidade na universidade. Então, é muito rico, né? A gente está vivendo um momento muito rico, né? Mas você tinha me falado, qual universidade você falou mesmo, voltou 100%? A USP. A Márcia A colocou USP, aqui, a USP, a Márcia, a USP, eu vi que a USP voltou. Seria muito interessante depois fazer alguma coisa que a gente... e a Tecnológica Federal do Paraná também. Seria talvez interessante depois, assim, alguma coisa que a Márcia pudesse relatar aí, como foi esse sentimento, o que houve. Talvez um momento, né? Um outro momento aí para pensar isso. Porque eu acho que vai. Até eu vi outro dia um videozinho aí daqueles do Portos dos Fundos, que eu ri muito, né? Acho que algum de vocês deve ter visto, que o chefe começa a chamar, fala, não, vocês vão voltar, mas como? E agora minha planta? Né? Porque, né, de certa forma, a gente foi, como nós fomos nos moldando, né? A nossa casa acabou virando um escritório, né? Um ambiente de trabalho, então a gente foi moldando isso, né? Então, Na verdade, Rafael, só assim, para quem está ouvindo, foi feito assim, após a segunda dose, então, depois da segunda dose, 14 dias, o retorno é compulsório para todos os funcionários e docentes. Não houve uma flexibilização de quem podia ficar em casa, não, foi geral para todo mundo. Então, não tivemos muita escolha, não. Mas as aulas seguem online ou não? É que eu trabalho no curso de farmácia. No curso de farmácia, nós retornamos com as aulas presenciais de laboratório. Algumas atividades presenciais também, mas a maioria das aulas teóricas ainda remota.
contexto parecido com muitas instituições, com essas aulas práticas, etc., meio que puxando a fila depois de outras aulas. Obrigado, Márcia, por relatar. Rafael, acho que teve vários elogios aí no chat, aí te chamando de memória viva da assistência estudantil. Acho que é um elogio. Eu fico feliz de você ter participado aqui com a Obrigado. gente. Acho que foi Eu bem não legal. consegui acompanhar o chat para ver as coisas que estão lá. Eu Mas coloquei o agradeço. link do livro também, dos 10 encontros que você citou, para o pessoal Ótimo. A gente poder. precisa ver se coloca esse link lá na página do Fonapraça, hein? Aquela página do Fonapraça, eu tenho a sensação de que às vezes é um espaço meio inoperante atualmente, mas Pois é. posso tentar descobrir. Ou em algum outro lugar, não sei, né? Sei, talvez da Andifes, não sei. Talvez também, né? É isso, então eu queria agradecer o Rafael, acho que para quem está aqui, ainda amanhã eu vou encontrar o Rafael de novo, mas para fazer uma entrevista formal com ele, como se fosse uma entrevista mesmo para a história oral, a ideia é depois transformar isso numa publicação futura aí, então acho que se alguém tiver alguma questão ainda que queira fazer, dá tempo ainda, pode me mandar lá pelo grupo, por e-mail, para a gente bater esse papo amanhã. Agradeço mesmo, Rafael, acho que foi bem legal esse encontro. E fazendo a propaganda aí, no dia 23 de novembro, a gente está organizando o nosso primeiro seminário internacional sobre os serviços de apoio aos estudantes. A ideia é a gente passar um dia inteiro aí falando sobre serviços de apoio. A gente vai ter 2 conferências, uma de abertura e uma de encerramento, e ao longo do dia, muitos de nós, colegas aqui do grupo, apresentando trabalhos. Então, fazendo a propaganda, eu já vou colar o link aqui de novo, Leia, e passo a palavra para o Rafael aí para se despedir, para a gente finalizar por hoje. Então, Carlos, eu tenho muito a agradecer. Eu espero que eu possa ter contribuído aí, principalmente com o pessoal mais novato aí que chegou e que, né, conhecer essa história. Como eu falei inicialmente, é muito importante, né, a gente ter esse conhecimento dessa trajetória toda aí da área de assistência, né? E como que ela vai sendo marcada por momentos políticos, né, do país, né? E quem lê aí o livro dos 10 encontros, né, vai falar, poxa vida, gente, parece que agora nós estamos vivendo isso novamente, né? Então, é uma batalha, né? É uma batalha que a gente vai travar ainda muito tempo na sociedade brasileira, sabe? Mas vamos tocar, né, para frente e é isso, né? E eu tenho só a agradecer e estou aí disponível. Amanhã a gente se encontra, vamos registrar, eu acho que é importante registrar isso, porque assim, né, gente, 27 anos, 26 anos de UFOP, mais o tempo passado, eu tô com o pezinho ali na porta de saída, né, da aposentadoria, né, e devo sair logo. Devo sair logo, né? Então, assim, vou inteirar aí já mais o próximo mês meus 39 anos, né, de contribuição, né? Só desses 39, esses 26 na UFOP, né? Então, vai chegar a hora de mudar um pouco o rumo da história, né? Então, eu agradeço, tá bom? Uma boa Eu, tarde para todos e todas. eu que agradeço de novo, Rafael, e é isso. Quando o Rafael falou que estava perto de se aposentar, eu falei, não, então vamos já marcar uma atividade antes de você aposentar, para você poder realmente descansar e curtir a aposentadoria. Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima atividade aí. Valeu, Rafael. Obrigado. Tchau, tchau, gente.